Nessa temporada estamos falando sobre a morte, sobre alguns assuntos polêmicos que envolvem ela. Espero que você já tenha entendido que muito mais importante do que ficar com medo do que vai acontecer na sua morte é se preocupar com o que você vai fazer em vida. Mas ainda tem uma coisa que você não sabe e que é muito importante. Além de se preocupar com o que você vai fazer em vida, você tem que se preocupar com as coisas que você não faz. Fala, queridos resenheiros, é sempre muito bom ter você aqui comigo para a nossa resenha semanal. E olha, resenha de verdade não é feita só por uma pessoa não, hein? Então comenta aqui embaixo um aprendizado legal que você teve até aqui, estamos na metade do nosso estudo, para a gente poder conversar, trocar ideia e discutir um pouquinho o nosso aprendizado. Essa semana a gente vai estudar um texto bem curioso. É a parábola do rico e Lázaro que está em Lucas no capítulo 16. Gente, esse texto envolve muita polêmica porque mostra um diálogo entre duas pessoas que estão mortas. Ixi, será que o nosso estudo vai por água abaixo hoje? A parábola conta sobre duas pessoas, uma que está no seio de Abraão, teoricamente o céu, né? E outro que está no Hades, que de cara é o inferno. A gente já fica pensando em um monte de coisa. Como assim? Anjos levaram mendigos junto para Abraão? Ele fez isso depois da morte? E o rico que morreu foi pro Hades? Tá, mas ele ficava sendo atormentado lá eternamente? Gente, aparentemente esse texto reforça uma ideia espiritualista. Só que um estudo cuidadoso revela que realmente a mensagem do texto é totalmente diferente. A primeira coisa que tem que ficar clara para nós é que a história do rico e Lázaro não é real. E temos algumas evidências para estar seguro disso. A primeira evidência é que essa é mais uma das parábolas de Jesus. Jesus sempre usou e criou histórias com um método pedagógico para ensinar as pessoas, porque assim elas entenderiam o que estava sendo abordado de uma maneira muito melhor. Buscando o contexto, a gente vai perceber que essa parábola é um ataque direto aos fariseus que estavam ali questionando as palavras de Jesus. Os resenheiros de plantão já perceberam que essa história não pode ser verdadeira. Como a gente estudou lá no episódio 3, a Bíblia ensina que os mortos estão na sepultura e só serão lançados no lago de fogo após o dia do juízo e não imediatamente após a morte. Se você não viu esse episódio, corre lá no terceiro que a gente já estudou isso para você entender o que a gente vai estudar aqui agora. Também estudamos no episódio 4 que os justos serão levados para o céu pelos anjos apenas na volta de Cristo e não imediatamente após a morte. E um outro ponto que fortalece a visão de que essa não é uma história real é o fato de que o rico e Lázaro tinham partes do corpo no seio de Abraão e partes no Hades. Dedos, língua, olhos estavam meio que separados do corpo. Além disso, o rico sentia sede e desejava água. Agora, por que eles teriam partes do corpo separadas, umas no inferno, outras no céu? Porque não faz muito sentido a gente acreditar que essa história seja verdadeira. Até mesmo o autor cristão Robert Morra, que é um fervoroso defensor da imortalidade da alma, ele também concordou ao dizer que essa não é uma história real. Ele diz: todos entenderam que essa parábola e esses diálogos não haviam acontecido literalmente. Todos entenderam que eles nunca aconteceram. Ele, Jesus, estava apenas usando o método do diálogo para transmitir o conceito de que não há como escapar da punição. Não há uma segunda chance, que devemos crer nas Escrituras nessa vida para obter a salvação. Alguns defendem a ideia de que o texto ele é real porque Jesus usou o nome próprio. E realmente esse é um fato relevante porque em nenhuma outra parábola Jesus deu nome aos personagens das suas histórias. Olha, resenheiro, esse nome, será que te lembra alguém? Qual era o nome da pessoa da parábola? Semana passada, episódio 6, estudamos a história de quem? De Lázaro. Um outro Lázaro, não é o mesmo Lázaro, mas que também ressuscitou de forma milagrosa. No estudo de João 11, a gente percebeu que Jesus estava combatendo a incredulidade do povo, e dentre elas, dos fariseus que questionavam o poder e a autoridade de Jesus como Filho de Deus. Mas depois da ressurreição de Lázaro, que já estava na sepultura há 4 dias, com o seu corpo fedendo e em decomposição, eles não tiveram como duvidar mais do poder de Deus. Nessa parábola, Jesus usou um nome próprio, antecipando a obra que ele faria e antecipando tamanha incredulidade dos fariseus. Abraão, em resposta ao pedido do rico, disse que ainda que esse homem morto chamado Lázaro voltasse à vida, os incrédulos não iriam dar ouvidos a ele. Nossa, já para eu pensar nisso? Muita semelhança com a história de Lázaro lá, que com um monte de incrédulo ali junto dele. Tá, mas vamos seguir. Um outro ponto essencial é entender o papel de uma parábola na Bíblia. Na faculdade de teologia, nós aprendemos um princípio muito importante no estudo da Bíblia relacionado a parábolas, que é: o objetivo de uma parábola é ensinar uma lição e não uma doutrina. A gente não pode usar parábola para tirar uma doutrina, porque a parábola não é uma verdade, ela é uma história.
Ou seja, um princípio de interpretação da Bíblia comumente aceito é de que não podemos fazer teologia em cima de uma parábola, porque não é esse o objetivo daquele que a contou. Parábola é uma história contada com o objetivo de passar uma lição de moral. Ela não precisa necessariamente ser verdade, logo, ela não pode ser usada como base para criar uma doutrina. É como se fosse uma fábula. Eu conto às vezes para minha filha uma historinha que um cachorrinho falando com outro lobo e tal. Gente, isso não é verdade, mas é uma historinha contada com o objetivo de, no final, passar uma lição de moral. Um outro detalhe é que um ponto central da parábola de Lázaro não tem nada a ver com ressurreição nem nada disso. Ele estava falando sobre outro assunto. Agora que a gente entende o que a parábola não diz, vamos entender o que ela realmente diz. Vem comigo. A ideia central da parábola do rico e Lázaro é um convite para abandonar o nosso egoísmo e usar os recursos que Deus nos emprestou para abençoar aqueles que têm fome e sede do alimento físico e da palavra de Deus. Isso é muito sério, gente. O que nós fazemos com as bênçãos de Deus nessa vida determinará a nossa recompensa futura. E exemplificando isso, a parábola do rico e Lázaro apresenta dois grupos de pessoas. Um que usava as riquezas para si mesmo, que representava os líderes religiosos da época, e outro que servia a Deus na sua pobreza. Lázaro representa os pobres sofredores que creem em Cristo. E a história nos conta que Lázaro se alimentava inclusive das migalhas que caíam da mesa do homem rico, e até os cães lambiam as suas feridas. Os líderes da nação judaica viviam de maneira luxuosa e acumulavam as bênçãos que Deus lhe concedia, mas não cumpriam as responsabilidades que isso acarretava. Eles se sentiam especiais e favorecidos pelas bênçãos que herdaram de Abraão e, por vezes, se esqueciam até mesmo do próprio Deus. Isso fica claro na parábola quando o homem rico se dirigiu a Abraão como pai e Abraão se dirigiu a ele como filho. Isso representava a forte ligação que os fariseus tinham com Abraão. Todas as esperanças dos fariseus estavam centradas em Abraão, não em Deus. Eles haviam se esquecido de que, como povo escolhido, a sua verdadeira função era servir essas pessoas que tanto necessitavam. Não só os pobres fisicamente, mas principalmente os pobres de espírito. Eles se fecharam de tal maneira em seus ritos e em suas crenças que qualquer estrangeiro era rejeitado. Os doentes, os pobres eram desprezados porque eles eram vistos como amaldiçoados por Deus devido à sua vida de pecado. Olha que absurdo. Os fariseus estavam literalmente cegos. Sabe, gente, esse puxão de orelha hoje se estende para mim e para você. O que nós temos feito com as bênçãos que Deus nos dá? Será que nós temos cuidado dos pobres? Será que temos dado alimento para os necessitados? Será que temos estado ao lado dos que são rejeitados? Na faculdade, no trabalho, na escola? Será que você tem sido um instrumento de bênção para os que precisam? A gente se preocupa muito em não fazer isso ou não fazer aquilo. Eu não vou pecar. Eu não vou para esse lugar. Não vou ter inveja. Não vou cobiçar ninguém. É sempre o que eu deixo de fazer, mas além das coisas que nós deixamos de fazer, o que será que nós temos feito? O rico recebeu os abundantes recursos de Deus durante a vida, mas os guardou de maneira egoísta para si mesmo. Ele não maltratou Lázaro, nem o chutou para baixo da mesa. Ele até permitia que Lázaro comesse as migalhas que caíam da mesa, mas o pecado dele foi ignorar Lázaro, o que chamamos de pecado de omissão. Ele não fez. Ellen White sabiamente escreveu que devemos não só parar de fazer o mal, mas aprender a fazer o bem. Deus nos concedeu habilidades que devem ser exercitadas nas suas obras e nas boas obras. E se essas habilidades não forem colocadas em uso, certamente seremos considerados servos maus e negligentes. A história do bom samaritano ensina a mesma lição. O samaritano não ajudou o ferido para obter ganho pessoal, mas por conta da sua misericórdia. Ele não tinha nada que receber em troca. Levou o homem para o hospital, pagou suas despesas médicas, ele serviu sem motivos interesseiros. Em última análise, o bom samaritano representa Jesus, que veio para curar a humanidade ferida, e o que Jesus fez, ele nos ordena fazer também. A perfeição bíblica é mais do que deixar de fazer o mal, significa fazer o bem. E Tiago 1,27 descreve o equilíbrio perfeito entre deixar de fazer o mal e praticar o bem. Ele diz que a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Ele cita as duas coisas. Resumindo, primeiro, parábola é uma história, não é real. Segundo, parábola tem o objetivo de ensinar uma lição. Terceiro, parábola não pode ser uma fonte doutrinária. Quarto, parábola tinha o objetivo de motivar os fariseus ao serviço. E, por consequência, eu e você. Que Deus ajude você a entender melhor a sua palavra. Que Ele use você para ser um instrumento de bênção para a vida de outras pessoas. Que você não seja como um fariseu que dedicava a sua vida buscando se salvar, mas que você dedique a sua vida buscando salvar o outro. É isso que Jesus quer para você. Você quer fazer isso? Escreva "eu quero" nos comentários e vamos juntos, a partir de hoje, ser menos egoístas e mais altruístas. Se você quiser uma dica prática, pega hoje um desafio e
doe algo que você tem e que você gosta para alguém que esteja precisando. É isso aí. Vamos transformar essa lição em prática? Pega uma camiseta, algo que você gosta. Não é algo que está velho no armário, não. Pega algo que você gosta, leva e doa para alguém que está precisando. Como um sinal de que você está abrindo mão de algo que é seu, por amor a algo que é do outro, ou melhor, que o outro esteja precisando. Que Deus abençoe sua vida e vamos juntos colocar em prática a lição dessa semana. Tchau, tchau. E não se esquecem, para aprender mais sobre esses assuntos, clica aqui no link que eu deixei na descrição. Eu, inclusive, preparei um estudo bíblico ensinando sobre como você viver uma vida de serviço. 5 hábitos que você pode colocar em prática para mudar o mundo. Se você quiser aprender, é só clicar no link que eu deixei na descrição desse vídeo. Tamo junto, até semana que vem.